Fala nerd, tudo bem com você? Eu sou Maurício e que bom ter você por aqui. Hoje nós vamos conhecer o Free File Sync, uma das melhores ferramentas para backup de arquivos, que pode servir inclusive como aplicativo de sincronização com o Google Drive. Então vem comigo, é logo depois da vinheta. Se existe um processo que deveríamos sempre estar atentos, é o backup de nossos arquivos e pastas mais importantes. Costuma-se dizer que tendo um processo de backup, talvez não tenhamos nenhum. Se tivermos dois, é possível que tenhamos um. Ditos populares de TI à parte, é fato que devemos ter pelo menos uma cópia de nossos arquivos mais importantes. Afinal, você não quer perder aquela foto do churrasco na casa da sogra. Existem diversas ferramentas, pagas e gratuitas, para todos os sistemas operacionais, mas sempre existem aquelas que têm características ou funcionalidades que facilitam o processo. É aí que entra o Free File Sync, um aplicativo de comparação e sincronização de código-fonte aberto, disponível para Windows, macOS e Linux. Nesse vídeo eu vou demonstrar a instalação e uso no Linux, mas você fica livre para testar no sistema de sua preferência. Fica até o final desse vídeo porque nós vamos ver que o Free File Sync tem opção de sincronização, inclusive em nuvem com o Google Drive. Para baixar o pacote de instalação, acesse o site freefilesync.org, link na descrição, vá até Download e baixe a versão de acordo com o seu sistema operacional. Depois de termos baixado, vamos até a nossa pasta de downloads e vamos descompactar o arquivo. Vou colocar aqui para extrair aqui. Agora que eu já descompactei, vou até o meu terminal para executar a instalação. Eu vou abrir o terminal diretamente aqui do meu gerenciador de arquivos. Vou dar um zoom aqui no nosso terminal e vou entrar com o comando sudo freefilesync _1129 _install.rum. Vou confirmar dando Enter. Vou entrar com a minha senha de superusuário. Vou concordar com a licença, Yes. E vou fazer a instalação padrão. Para isso basta clicar Enter. Agora é só aguardar a instalação do Free File Sync. Concluída a instalação, vou minimizar aqui minhas janelas. Veja que ele já criou aqui um atalho na área de trabalho. Vou até o menu iniciar, em seguida vou até acessórios e aqui está o Free File Sync. Vou clicar para abrir. E como podemos ver, a interface do Free File Sync é bem simples. Na barra lateral esquerda nós temos acesso às configurações e parâmetros e na área central, do lado esquerdo, o caminho relativo da origem dos arquivos que desejamos fazer o backup e do lado direito, o caminho relativo do destino dos nossos arquivos. O Free File Sync trabalha basicamente com a comparação do que será feito backup, seja por data e tamanho do arquivo, que é o padrão, conteúdo do arquivo ou o tamanho do arquivo. Se nós clicarmos em uma das duas engrenagens ou mesmo no filtro, nós vamos ter acesso às configurações do nosso backup. Então eu vou clicar aqui na engrenagem. Na aba comparação, nós determinamos qual o tipo de comparação será realizado. Como eu disse, o padrão é por data e tamanho do arquivo, mas você pode escolher também por conteúdo do arquivo ou somente pelo tamanho do arquivo. Na aba filtro, como o próprio nome diz, nós podemos inserir alguns filtros do que será incluído ou excluído do nosso backup. Por padrão, o asterisco representa que todos os arquivos serão comparados para sincronização. Mas, por exemplo, se desejarmos que apenas arquivos do tipo txt devem ser considerados, basta substituirmos aqui o asterisco por .txt. Assim, apenas arquivos com essa extensão serão comparados na nossa sincronização. Caso você queira incluir outros filtros, como .doc, .jpeg, basta incluir um filtro por linha. Da mesma forma, podemos excluir arquivos ou pastas. Basta você inserir na opção Excluir quais os tipos de arquivos ou quais as pastas que devem ser desconsiderados na comparação sincronização. Por fim, temos a aba Sincronização, onde podemos escolher qual o modo de sincronização desejamos realizar. Se em dois sentidos, onde haverá sincronização de ambos os lados, tudo que estiver do lado A vai para o lado B e tudo que estiver do lado B vai para o lado A. Podemos também espelhar, onde tudo que tivermos do lado esquerdo será sincronizado com o lado direito de forma incremental. Ainda temos a opção de atualizar, onde tudo que estiver do lado esquerdo vai atualizar o que tivermos do lado direito. E por fim, temos ainda o modo personalizado, onde formamos nossas próprias regras de como o processo deve ocorrer.
Vamos agora criar alguns exemplos para ver como funciona. Tudo funciona. E para efeito de demonstração, eu vou fazer o backup para uma pasta do próprio sistema. Mas o correto é realizarmos o backup sempre para um dispositivo externo, seja um pendrive, um HD externo, ou mesmo para um outro dispositivo que seja a nossa rede. Então, primeiramente, eu vou abrir aqui o meu gerenciador de arquivo e vou criar uma pasta que servirá como destino da minha sincronização. Vou criar uma nova pasta, eu vou chamar essa pasta de backup. E o meu objetivo de backup vai ser a minha pasta de documentos, onde eu tenho 2 documentos aqui dentro. Um documento de TXT e uma planilha. E a minha pasta de imagens, onde eu tenho aqui 3 imagens. Vou retornar aqui o Free File Sync. E aqui na minha origem, eu vou procurar lá pelas minhas pastas. Então, eu vou procurar lá pela minha pasta de documentos. Clico em abrir. Clico nesse sinalzinho de mais aqui e vou adicionar outra pasta, que é a minha pasta de imagens. Vou procurar, imagens, abrir. Agora eu vou escolher aqui o meu destino. Poderia ser um outro dispositivo externo, como eu falei, o mesmo caminho de rede, mas no meu caso aqui vai ser naquela pasta backup apenas para demonstração. Então, para onde que eu quero que as minhas imagens sejam sincronizadas? Eu vou procurar aqui, vou até minha pasta pessoal, backup. O ideal aqui, para que os arquivos não se misturem, é que eu crie subpastas também. Então eu vou criar uma outra pasta aqui, chamada backup imagens. Essa será a minha pasta de destino das minhas imagens. Da mesma forma, na outra linha, vou determinar para onde eu quero fazer o backup dos meus documentos. Mesma situação, vou criar uma pasta aqui apenas para os documentos. Backup doc. Clico em abrir e eu já tenho definido aqui a minha origem e o meu destino. Como está definido para mim aqui que eu vou sincronizar nos 2 sentidos, tudo que eu tiver do lado direito será comparado e sincronizado com o lado esquerdo e vice-versa. No entanto, até o momento a gente não tem nenhum documento dentro da pasta de backup. Então eu vou apenas clicar aqui em comparar. E veja que o Free File Sync já nos aponta aqui quais serão as sincronizações a serem realizadas. Para sincronizar, basta eu clicar agora aqui em sincronizar. Ele vai apontar para mim aqui na janela que eu estou fazendo uma sincronização em 2 sentidos e que nesse momento eu tenho apenas 2 arquivos para enviar da esquerda para a direita. Vou clicar em iniciar. É um processo super rápido, ainda mais que temos poucos arquivos. Veja que rapidamente ele concluiu aqui o meu processo. Obviamente, se você tiver muitos arquivos em uma pasta, ele vai levar um tempo a mais, mas normalmente é bastante eficiente. Mas ele concluiu a tarefa com aviso. Se eu vir até o meu log, nós vamos ver que apenas ele emitiu um alerta informando que essa foi a primeira instrução de sincronização de arquivos nesse backup aqui. Eu vou fechar e está tudo sincronizado. Se eu botar para comparar, veja que não apresenta nada mais para ser comparado. Eu posso salvar aqui as regras dessa minha sincronização. Basta eu vir aqui e clicar em salvar. Vou salvar aqui na minha área de trabalho e vou chamar de backup. Vou salvar. E veja que eu já tenho essa regra devidamente salva. O arquivo está aqui na minha área de trabalho. Sempre que eu precisar retomar esse processo aqui, eu posso vir aqui e abrir esse arquivo e fazer a comparação e sincronização. Assim como você pode ter vários outros processos em separado, não precisa ser em um único processo. Agora eu vou até aqui o meu gerenciador de arquivos e vou dar uma olhada lá naquela minha pasta backup. Então aqui tenho aqui meu backup de documentos, que estão lá aqueles meus 2 documentos, e o meu backup de imagens, que estão lá as minhas 3 imagens. Agora nós vamos fazer um processo contrário. Vamos dizer que eu vou criar aqui um novo arquivo de texto aqui, mas dentro do meu caminho de destino. Então eu vou entrar aqui na minha pasta de documentos, vou criar aqui um novo documento tipo TXT, vou chamar de novo underline doc, vou deixar ele vazio mesmo, não tem problema nenhum. Vou voltar aqui até o Free File Sync e vou solicitar uma nova comparação. Veja que agora ele já mostrou aqui que eu tenho um novo arquivo lá no meu caminho relativo de destino, que deverá ser sincronizado aqui com o meu caminho de origem. Então, se eu clicar aqui em sincronizar, ele informa que agora eu tenho um arquivo a ser sincronizado da direita para a esquerda. Eu clico em iniciar.
Ele já fez, veja que agora eu não recebi o alerta, porque já temos todo o nosso processo devidamente configurado e executado. Vou fechar. Retornando aqui a minha pasta documentos, eu já tenho aquele meu novo documento devidamente sincronizado. Como sabemos, o Linux não tem um cliente oficial para sincronização de arquivos com o Google Drive. Mas nós podemos usar aqui o Free File Sync para realizar essa tarefa para a gente. Para isso, vamos dizer que eu queira aqui sincronizar apenas os arquivos aqui da minha pasta documentos com a nuvem. Basta eu vir aqui até essa nuvenzinha de armazenamento online e definir que eu quero conectar lá com o meu Google Drive. Então eu vou adicionar uma nova conexão. Ele vai abrir o meu navegador para que eu faça a autenticação. E agora eu vou autorizar, eu vou permitir que o Free File Sync tenha acesso à minha conta do Google. Basta clicar aqui em permitir. A autenticação foi concluída, já posso fechar essa página. Vou voltar até o Free File Sync e veja que eu já tenho aqui autenticado. Agora eu posso selecionar aqui qual que será o destino lá no meu servidor, seja lá no meu Google Drive. Eu vou aqui na pasta procurar e vou clicar aqui na minha pasta documentos. Vou selecionar a pasta, vou dar um OK, vou fazer uma comparação. Ele vai mostrar aqui que eu tenho 3 documentos que devem ser enviados lá para o meu Google Drive. Vou clicar em sincronizar. Iniciar. Veja agora o processo um pouquinho mais longo, porque eu estou conectando diretamente lá com o Google Drive. Da mesma forma, ele apresenta um aviso aqui, porque a primeira sincronização que eu estou realizando diretamente com o Google Drive. Não é um erro, tá? É só um aviso. Vou fechar, vou voltar ao meu navegador, vou abrir o meu Google Drive para ver se a sincronização deu certo. Veja que já olhando aqui nos arquivos sugeridos, eu tenho aqueles meus 3 arquivos, a planilha e os 2 documentos de texto. E ele ainda cria aqui um novo arquivo de base de dados da sincronização que foi feita online. Nós tínhamos criado aqui um CBCAP FFS, agora ele criou mais um Sync FFS para sincronizar com as nuvens também. Se eu for na minha pasta documentos, que foi a pasta para a qual eu pedi para fazer a sincronização, veja que eu já tenho aqui os meus 3 arquivos. Se eu olhar para a pasta imagens, para a qual eu não fiz nenhum tipo de backup, veja que ela está vazia. Se eu retornar aqui ao meu Free File Sync e incluir também nessa sincronização a minha pasta de imagens, vou aqui procurar imagens, vou procurar a minha pasta, imagens, selecionar pasta, vou dar OK, vou pedir uma nova comparação, eu não tenho essas imagens lá ainda. Se eu pedir para sincronizar, iniciar, vou aguardar aqui o processo. Retornando ao meu navegador, eu já tenho aqui as minhas 3 imagens devidamente sincronizadas. Então, você pode usar aí o Free File Sync como uma boa alternativa de cliente de sincronização com o Google Drive. Agora me diz você nos comentários, costuma realizar backups regulares dos seus arquivos? Já conhecia o Free File Sync? Se usa outra solução, conta pra gente qual é. Aproveita e veja esse vídeo sobre o Overdrive, aplicativo cliente para sincronização do Google Drive no Linux. Hoje eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima!